Salve investidores, chegamos aí no 20º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, como passa rápido, né pessoal? E aqui você já sabe, não recomendamos venda nem compra de ativos. Este vídeo tem caráter somente educativo, né? Para a gente trocar experiências, pessoal, obter conhecimentos, sempre respeitando cada pessoa com a sua própria estratégia. Já deixe seus comentários aí, até para poder incentivar o inscrito de hoje. E também conto com a sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. E a carteira do inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Wesley Santos. Muito obrigado por deixar trazer sua carteira aqui para o nosso vídeo de hoje. Ele começou em 2021, pessoal, a investir e era antes da pandemia, né? Nem sonhávamos com isso. Conheci fundos imobiliários e sem nem mesmo ter uma estratégia e mal conheci o mercado quando atingir R$ 3.000 investido, né? Aí veio um imprevisto, como na época trabalhava como autônomo, não tinha nada além desses 3 mil, meu meio de trabalho quebrou e infelizmente tive que vender tudo para conseguir consertar, para poder trabalhar. E aí, pessoal, aqui a gente para um pouquinho para refletir. Vejam, pessoal, que ele começou, né, sem ter uma estratégia definida. Aconteceu um imprevisto, teve que vender tudo porque não tinha uma reserva de emergência, né? Então, olha a importância aí da reserva de emergência. Depois disso, nunca mais investi. 2024, coloquei na minha cabeça que voltaria a investir para o futuro. Tenho 22 anos hoje, estudei muito sobre fundos imobiliários, sobre ações, renda fixa. Comecei uns 3 meses nos aportes de R$ 1.500, mas graças a Deus tinha feito uma reserva de emergência. E acredite, me envolvi em um acidente de carro e graças à reserva me salvou. Então, vejam que agora ele começou tudo de novo, né? Com uma estratégia, já havia estudado um pouco sobre os ativos, montou uma reserva de emergência e, se não fosse a reserva de emergência, já ia perder tudo de novo, né? Continuo aportando com foco no longo prazo e reerguendo a reserva de emergência, que é fundamental. Hoje continuo estudando para aumentar meu salário, mas hoje sou formado, busco aumentar os aportes com o tempo. É muito importante a reserva de emergência, pessoal, porque se acontecer alguma coisa, você vai ter que vender seus ativos e acredite, nesse momento o mercado vai estar em baixa e você vai vender com prejuízo, tá bom? Então, bora lá ver a carteira do Wesley. Bom, entramos aqui na carteira dele, já vimos aqui que ele tem R$ 5.274 aplicado e o saldo bruto é R$ 5.241, né? Ou seja, uma variação negativa de 0,62%. Ele começou há bem pouco tempo, né, aqui no mês de abril, então essa variação negativa basicamente não é nada, né? É perfeitamente normal para alguém que está começando agora. Então, de lá para cá, ele vem fazendo alguns aportes, né, até chegar nesse patrimônio atual. Então, evoluiu bastante a carteira dele, né? E ele começou aqui com R$ 1.121. Se você tiver menos dinheiro, você também pode começar na Bolsa de Valores. Nem precisa começar com uma quantia dessa. Você pode começar com R$ 50, R$ 100, não tem problema nenhum, tá? O importante é começar a investir. Olhando aqui para o lado, pessoal, dá para ver que ele tem 42,82% nas ações, 46,31% em fundos imobiliários, 10,87% em um CDB. E não sei se é o caso dele, mas eu vejo que muita gente tem usado essa estratégia aqui, que é colocar boa parte da carteira em ações, né? A outra parte em fundos imobiliários, né? E um pouquinho na renda fixa. É o famoso tripé. Claro, é difícil você colocar a mesma porcentagem, né, nos ativos. Então, em algum momento, um dos seus ativos vão ganhar uma porcentagem maior. No caso aqui, os fundos imobiliários têm uma porcentagem um pouco maior do que as ações. Vamos olhar tudo isso aqui. Aqui mais embaixo, ações de empresas, está no negativo aqui, menos 0,90%. Fundos imobiliários, está no negativo aqui também. Ele tinha duas classes de ativos aqui, né, o ETF e o Tesouro Direto. Parece que ele se desfez dessas classes de ativos. E tem aqui renda fixa, é a única que está no positivo, 0,24%. Então, vamos começar aqui pelas ações de empresas que ele tem. Já dá para ver que ele tem 6 ativos com R$ 2.245. Na minha opinião, ele poderia até ter um pouco menos ações aqui, pelo patrimônio que ele tem. Talvez, no máximo, 3 ações. Mas tudo bem, agora talvez seja melhor parar por aqui e ir comprando cada vez mais ativos dessas empresas que ele já tem. Bom, a diversificação dele aqui está interessante, porque ele tem Banco do Brasil. Impressionante como todo mundo tem o Banco do Brasil na carteira, né, pessoal? E geralmente é a principal posição.
ação. Depois ele tem aqui a Vibra Energia, né? E a Vibra é uma empresa muito interessante, a gente já vai falar sobre ela. Tem a Taesa, né? A TAE11, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Caixa Seguridade, seguros, né? Principalmente na parte habitacional e residencial. Também tem aqui uma empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais, que é a Copasa. Tem a BB Seguridade, que é outra empresa de seguros, mas aí é mais voltado para o setor rural. Então, pessoal, bora começar falando aqui sobre a Vibra, né? Que eu tô vendo aqui que ele tá com a rentabilidade negativa, um pouquinho, mas tá. Então, a Vibra, pessoal, apesar do nome, né? Vibra Energia, ela é uma empresa hoje considerada aí de petróleo, gás, né? Porque ela comprou os direitos, né? Da BR Distribuidora Petrobras. Então, os postos de combustíveis hoje, BR Petrobras, que você vê pela rua, na verdade não é da Petrobras, e sim da Vibra, uma empresa de energia, né? Com postos de combustível, né? O que será que vai surgir daí para frente? Eu já tive a Vibra na minha carteira de investimentos, pessoal, na época, e acabei vendendo. Olha só, me arrependo até hoje. Eu não lembro, pessoal, mas eu tinha um preço médio bem bacana na Vibra, né? Entre R$16 a 18, 19 por ali, porque a Vibra, ela tinha um diretor-presidente, né? Chamado Wilson Ferreira, que eu gostava muito, e ele saiu da Eletrobras, veio para a Vibra, eu acreditava muito no trabalho, e depois, logo em seguida, ele saiu, voltou para a Eletrobras. Aí eu fiquei muito chateado com isso, acabei vendendo, achando que a Vibra ia cair, né, com a saída dele, e pelo contrário, a Vibra cresceu muito nesse período, né? Então, mais uma lição aí pra gente, né? Não é porque um executivo sai da empresa, a empresa vai cair. Existem outras pessoas tão competentes quanto as que saíram, né? Essa que é a realidade, essa que foi a lição que eu tirei aqui com a Vibra. A Vibra hoje tem números fantásticos, né? A empresa cresceu 27,68% nos últimos 12 meses, veja, e eu tinha Vibra nesses patamares de preço aqui, né? E olha quanto ela cresceu nos últimos anos, né? A PL da Vibra continua bem bacana, 4 vezes lucro, tá? Um P sobre VP também, e vem pagando bons dividendos. Tem um ROI muito interessante também, 33%. O único problema da Vibra também, que eu acho, é a sua margem líquida, 3,35%. É uma margem líquida muito baixa. E outro ponto interessante da Vibra, né, é que ela também tem aquela política que demora bastante, da Datacom para a data de pagamento. Vejam que algumas vezes ela costuma anunciar dividendos, ó, dia 28 de 6 de 2024, Datacom, mas ela vai pagar quando? Só lá no mês 12 de 2025. Quando a gente olha aqui os controladores, um fato interessante, né, que o fundo Samambaia, ele tem cerca aí de 8,93%. E o gestor desse fundo aqui é o Ronaldo César Coelho, o irmão do Arnaldo César Coelho, né, aquele hábito de futebol que era comentarista da Rede Globo. E um outro fato curioso também é que a Vibra recentemente anunciou um programa de recompra das suas próprias ações. Eles vão comprar 1,2 bilhões das suas próprias ações num prazo aí de 18 meses. Eles estão acreditando nos seus próprios projetos e acreditam também que as suas ações hoje estão baratas. Olhando aqui, ele está com uma rentabilidade negativa em algumas outras ações, né? Inclusive aqui o Banco do Brasil, menos 4,17%. Apesar disso, eu não acho que ele tenha comprado o Banco do Brasil tão ruim assim, né? Pelo menos, olhando esse valor aqui, está abaixo do meu preço teto de compra. Dado aí o que o Banco do Brasil pode pagar dentro desse ano de 2024. Então vejam, pela programação do Banco do Brasil, né? Esses dividendos aqui já foram pagos. Então, olha só, faltam bastante dividendos ainda para o Banco do Brasil pagar, né? Tem aqui 4 dividendos para o banco pagar dentro ainda desse ano de 2024, né? E mais um lá em março de 2025, também referente a esse ano de 2024. Então, tem bastante dividendos ainda para a gente receber do Banco do Brasil, pessoal. Inclusive, pessoal, é muito importante o nosso programa de membros aqui do canal, chamado Membro Vamos Juntos, onde a gente caminha junto nessa jornada dos investimentos. É bem interessante, bem baratinho, R$ 7,99. Você vai ter acesso à nossa planilha com projeções, preço teto das principais ações, e também você vai ter acesso ao nosso chat lá no Telegram, onde você vai poder falar diretamente comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar bastante nessa jornada dos investimentos. Com o tempo as coisas vão melhorando aqui. A gente vê também a Taesa, já falamos várias vezes que a Taesa vai passar por um momento mais difícil em 2024, mas a partir de 2025 as coisas tendem a melhorar bastante. Caixa Seguridade anunciou um fato relevante que vai provisionar um dinheiro, né? Isso pode impactar nos dividendos. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, quem quiser ver um vídeo específico da Caixa falando sobre esse provisionamento, né, referente lá às tragédias do Rio Grande do Sul. O BB Seguridade também deve passar por uma situação parecida, né, e a Copasa que subindo bastante, né, porque tem dividendos, né, programados aí para pagamento em agosto, assim como a Caixa Seguridade, né, Banco do Brasil também, BB Seguridade, várias empresas que vão pagar aí no mês de agosto. No resumo geral, pessoal, eu gostei aqui das ações que ele escolheu para a carteira dele, a maior parte
são ações perenes, pagadoras de dividendos, e essa variação negativa, com o tempo, as coisas vão se encaixando, vão melhorando, vai recebendo dividendos, as coisas vão melhorando bastante. Já olhando aqui os fundos imobiliários, né, ele tem 5 fundos, R$ 2.425 aplicado. A diversificação tem o CPTS11, que é um fundo de papel, e também tem o KNCR11, que é um fundo da Quineia, também de papel. O fundo de tijolo, ele tem aqui o VISC11, que é um fundo de shopping, tem o XPLG11, Galpão Logístico, tem o LZR11, que é um ótimo fundo mais híbrido, né? É de tijolo também. Para mim, tá num preço bem interessante, abaixo ali de 111, 110 reais. Eu acho que é um fundo historicamente negociado com ágio, né? Quanto aí da sua boa gestão. Vou entrar aqui no relatório dele, né? É um fundo que fez subscrição há pouco tempo, por isso que ele está mais barato hoje. Aqui a distribuição dele realmente, ele captou 78, né? Mas teve que pagar algumas coisas e ficou só com 73 centavos de distribuição. Olhando aqui para baixo, eu acho interessante o portfólio dele, né? Que é muito bom, pessoal. Apesar dele estar um pouco mais concentrado aqui na do Point, mas o portfólio dele é bem dividido, bem interessante. Contratos atípicos, tendo cláusulas contratuais que acabam protegendo mais o fundo. Olhando aqui um pouco mais para baixo, talvez o único problema desse fundo esteja aqui, pessoal. Ele tem 44% em edifícios comerciais, né? Tomara que com essa captação aí na subscrição, ele consiga diminuir um pouco mais essa porcentagem aqui, né, em edifícios comerciais, que não é tão interessante assim. Eu considero o fundo muito bom. E ele tem aqui também o CPTS11, eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira também. Posso falar com vocês que eu não venho gostando muito da gestão desse fundo aqui, não. Venho acompanhando bastante tempo, né? Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu tive na minha carteira de investimento. Vou entrar aqui no relatório, é o fundo gerido aí pela Capitânia, né? Eu entrei aqui no resumo. O gestor, ele diz aqui que mantém um foco na estratégia de reciclagem de portfólio. É um fundo que está sempre fazendo muito giro de carteira, né? Apesar de ser um fundo imobiliário de papel, ele também investe em outros fundos imobiliários, né? E cada vez menos. Eu estou gostando desse tipo de fundo que fica fazendo giro na carteira e é um fundo de papel, mas também tem outros fundos imobiliários na carteira. Dá para ver que ele mantém a distribuição aqui em quase 8 centavos, né? Ele movimentou a carteira, até que foi interessante a movimentação de carteira dele, né? IPCA mais 8, IPCA mais 7, carteira de FIIs, ele tem boa parte de fundos de tijolo, né? Shopping, renda urbana, lajes corporativas, logística. Eu fico sempre de olho nisso aqui, pessoal, que é a carteira de CRIs vezes custo compromissado, né? Essa parte em cinza são as dívidas, né, que ele tem. Então, vejam que em alguns momentos, né, ele passou sufoco aqui, né? Muitas dívidas. E aqui ele vem de 3 meses, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e vejam que ele vem de 3 meses aqui no positivo, né? Mas só que agora caiu no negativo aqui novamente, até que já era esperado isso aqui, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho aqui nas compromissadas do CPTS11. Em relação à carteira dele de fundos imobiliários, já falei algumas vezes isso aqui, eu não gosto desses conflitos de interesse. Vejam que ele tem aqui alguns fundos que são uma das principais posições da carteira dele, que são da sua própria gestora. E não são fundos tão interessantes assim para o cotista. Alguns desses aqui vieram de IPO recente, né? Entraram na Bolsa de Valores recentemente, não tem nem histórico. Não gosto desses conflitos de interesse, particularmente não gosto. Isso vem me desanimando bastante, CPTS11 e outros fundos com essa mesma pegada, né? Com essa mesma dinâmica. Aí temos aqui o VISC11, né? Que vinha pagando cerca de R$1, porque o fundo tinha um dinheiro ali em caixa, né? Inflado, pagando um pouco mais e voltou para sua realidade, cerca ali de 85 centavos, né? E aí o mercado já começa a bater no fundo, né? E falo para vocês que o guidance do fundo hoje tem projeções que de repente pode ser que saia de 85 centavos e vá para 80 centavos, tá, pessoal? E aí, né, se já bateu no fundo, saindo de R$1 para 85 centavos, imagina sair de 85 centavos e para 80 centavos, né? Vão bater para caramba aqui na cota do VISC11, tem que ficar atento a isso aqui. E o KNCR11 é um fundo muito interessante, né, da Quineia, é um fundo somente de papel. Deixa eu abrir aqui o relatório, vejam que ele vem pagando R$1 por cota. E aqui, ó, é CDI mais 2,51, é um fundo que eu gosto bastante, né, o KNCR11, e com a taxa Selic, né, mantida, talvez, né, muitos analistas acreditam até que pode aumentar daqui para o final do ano, e isso ajuda muito esse fundo imobiliário aqui. De uma forma geral, pessoal, eu gostei dos fundos imobiliários que ele tem, né, só um ponto de atenção seria aqui o CPTS11 sendo a maior posição da carteira de fundos imobiliários hoje que ele tem. Essa é a minha única observação aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na renda fixa que ele tem, CDB, Banco Inter, pós-fixado, 100% CDI. O Banco Inter é muito interessante porque ele tem um CDB pós-fixado e você consegue investir a partir de R$1, né? Então, isso é muito interessante, a aplicação mínima de R$1, bem
bem acessível para todo mundo. Como ele é pós-fixado, ele tem liquidez diária, mas muito cuidado com a liquidez diária, né? Porque uma vez você aplicou num CDB, por exemplo, você tem que deixar pelo menos 30 dias lá parado. Porque se você resgatar antes dos 30 dias, além de imposto de renda, você vai ter que pagar de qualquer forma, você ainda vai pagar o IOF. E você paga no resgate da renda fixa antes dos 30 dias. Você deixar o dinheiro lá parado 30 dias, quando você for resgatar, você não paga nada. O IOF está zerado, né? Aí você só paga imposto de renda. Nos lançamentos, dá para ver que ele vem comprando bastante, né? Aí ele vendeu aqui Sanepar, e ele já havia me falado isso no Instagram, que ele fez uma troca, vendeu o Sanepar para investir em Copasa. Olhando a carteira aqui dele graficamente, né? Dá para ver que ele não tem tantos ativos assim. Já olhando aqui para a parte de segmento das suas ações, a maior parte dele são bancos, depois seguradoras, né, que ocupam ali 50% da carteira de investimentos que ele tem. Olhando aqui as ações de fato que ele tem, BB Seguridade, Vibra e Taesa são as principais posições, ocupam mais que 50% da sua carteira de ações. Já olhando aqui, pessoal, para fundos imobiliários, ele tem 62% em tijolo, 37% em papel, gosto dessa configuração. Quando a gente olha aqui os fundos imobiliários dele por segmento, a maior posição dele aqui são fundos de papel, depois vem fundos de shopping, e depois galpões logísticos. Já olhando aqui para a posição que ele tem nos fundos imobiliários, a maior posição dele é o CPTS11, depois vem o VISC e depois o XPLG11, tá? São as três principais posições da carteira dele. Já olhando aqui a parte dos proventos, o primeiro mês que ele recebeu foi em maio, agora de 2024, R$ 4,44. Aí muita gente já trava aqui, acha que investimento não vale a pena, está recebendo muito pouco, R$ 4,44, mas no início é assim mesmo, pessoal. Você vai receber poucos dividendos. Então, com o tempo, as coisas vão melhorando, seus dividendos vão aumentando, você vai conseguindo reinvestir, vai criando aquela bola de neve, os juros compostos ao seu favor, vai melhorando muito. No mês 6, ele já recebeu um pouquinho a mais, R$ 19,18, né? E agora no mês 7, R$ 8,08, né? Devagarzinho, as coisas vão melhorando, né? É só dar tempo ao tempo e continuar na mesma consistência, na mesma pegada, investindo, reinvestindo os dividendos, e lá na frente as coisas vão melhorar muito, tenho certeza. Desejo a todos bons investimentos e fui!